falar um pouquinho desse motor dele. Serginho, é um motor Mopar, né? Sim. O V8. V8. Né? 5,2 litros, né? Um motor valente. Né? Fala um pouquinho dele. É um motor valente, durável. E o que acontece? Ele teve 3 versões de potência: 215 HP, 205 e 198. Que era para os darts. Que é taxa de compressão, os antigos tinham pino flutuante, então ele tinha algumas diferenças. Entendeu? Foi essa basicamente as diferenças do motor. E é um motor muito bom, carburador corpo duplo DFV, que funciona perfeitamente no motor. Um motor muito durável, dócil, silencioso. Se você pegar o Dodge com motor perfeito, ele é mais silencioso do que muito carro moderno atual. Você anda com o carro, é um tapete mágico. É verdade. Agora, ele tinha mais arranque ou tinha mais final? As duas coisas. As duas duas coisas. Tinha muito torque. Tem ainda, porque os Dodge, a maioria não, que claro, andando bem. 42 quilos, né? Eu digo assim, ele tinha porque Exatamente. na época você chegava sim. assim... Exatamente. Mais de 42 quilos de torque, com 200 cavalos de potência. É uma potência que até hoje é considerável para a maioria dos carros. E você fez uma pergunta para o Serginho, quando ele começou com o Dodge, e eu queria dar o meu relato de como eu comecei com o Dodge, e para o pessoal entender um pouco do que era o Dodge nos anos 70. Do que era o Dodge nos anos 70. O meu pai comprou o primeiro Dodge em 1971, tal. Todo mundo vai lembrar, né, quem viveu a época que em 73 teve a crise do petróleo. Então, a maioria dos carros, o consumo de combustível era primordial, né? Meu pai sempre gostou de carros fortes, carros potentes e manteve o Dodge. Então, quem viajava nos anos 70 com um Dodge Dart ou Charger, tinha muita diferença dos outros carros que andavam nas estradas. Então, era uma coisa que hoje em dia não dá para se comparar, porque era muito forte. Era muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Tem gente que fala, mas o Opala andava bem. Só que, assim, a maioria da produção dos Opalas nos anos 70 era do modelo de 4 cilindros. Inclusive o Maverick, né? A maioria dos Opalas que a gente encontrava na estrada era 4 cilindros, aquelas Caravan carregadas, né? Então, eu tenho essa lembrança de infância, 75, 76 e tal. O meu pai tirava para ultrapassar, ele ultrapassava todo mundo, né? Então, porque... Não sobrava para ninguém, né? Não tinha, né? Então, o pessoal viajando de Brasília, de variante carregada, aquelas Belinas, os Corcel. Isso a gente via na rua, muito Volkswagen, né? Muito Fusca e tal. Então, o Dojão, eu lembro do meu pai subindo a serra, né? A gente tinha casa no Guarujá. Ele falava, não precisa mudar de marcha, você vem em terceira e vinha engolindo todo mundo, né? Parecia que o cara estava parado. Então, você imagina um jovem, uma criança, vendo isso. Então, eu vibrava, eu ia atrás do meu pai, né? Com a mão aqui, olhando o velocímetro, né? Então, e dos 80 aos 130, o Dodge até hoje, ele tem um torque que poucos carros acompanham, né? Que era a faixa que a gente viajava, né? Que saía para ultrapassar. Então, o Dodge, ele teve esse diferencial, e eu digo que hoje o Dodge tem esse mercado grande, porque muitas das pessoas que compram Dodge hoje, que têm essa lembrança. Seja dentro do Dodge ou dentro da Caravan da mãe e vendo olhando o Dodge passar, né? Viu o RT passar, parecia que estava parado o outro carro. E gozado, ele é um carro grande, né? Um carro bonitão, mas pro carro americano ele ainda é. Ele é médio. Ele é um carro médio. Ele não é um carro grande pro carro americano, né? Pro carro que da época americano, né? Mas a gente via pouco carro desse tamanho no Brasil. Né, aqui, né, entre os carros que a gente tinha aqui, né? E eu me lembro muito que a gente era assim, a gente se encantava por pouco. Né? Eu digo essa frase pelo seguinte, eu me lembro que a gente ia no salão do automóvel para ver uma lanterna diferente. Mudou a lanterna, né? Mudou a lanterna, né? Verdade. Porque a gente tinha o quê? Quantos carros lançados, assim, ou trocados de modelo? Poucos, né? Porque a indústria a indústria nacional era reduzida e a importação... Também para o pessoal que está vendo mais novo entender o que aconteceu, né? Que é sempre importante ter o contexto histórico, né? No final da década de 50,
com o Juscelino Kubitschek e tal, já teve um grande influência do governo para coibir as importações e incentivar a indústria. Então, os carros final dos anos 50, início dos anos 60, eram muito taxados, de acordo com peso, com potência, com preço. Então, era impraticável o cara, por exemplo, ter um Cadillac, né? Era um carro caríssimo, tal, mesmo os Mercedes e tal. Então, isso era, vamos falar, de 1960 até 1990, porque nós tivemos também uma época que era proibido toda e qualquer importação de veículo automotor. Primeiro era proibitivo. Depois ficou proibido. Então, para quem quiser pesquisar aí, de 1974, final de 74, já valendo para 75, até 90, não se podia importar carros nem peças.